a luz, quando eu fui, de alguma forma, pensando que eu também tinha cor, né? Acho que essa é uma questão dos... Né, muitas vezes a gente vai imaginando, né? Não vai se dando conta de que fomos socializados numa sociedade racista, né? Tanto os brancos quanto os negros. Então, acho que os estudos da Maria Aparecida Bento trazem uma possibilidade de virada fundamental nisso, né? Eu queria só lembrar, enfim, fazer a apresentação mais formal, né? Então, ela é psicóloga, doutora em psicologia social, estudiosa do tema, é autora de diversas publicações e coordenadora da organização não governamental CERT, né? A Maria Lúcia da Silva, né? Psicóloga, feminista negra, da Coordenação Geral da Articulação das Psicólogas e Psicólogos Negros e Pesquisadores, diretora do Instituto AMA, Psique e Negritude, né? De alguma forma, acho que essa virada, né, e para mim é uma honra justamente mediar essa mesa, né, acho que tem uma virada em relação à psicologia social, que justamente a Maria Aparecida traz, e a Maria Lúcia, acho que o que eu dizia para ela é da importância, né, quando ela, de alguma forma, traz o tema também da gente pensar os efeitos psicossociais, né, do racismo e da questão do racismo e da negritude na subjetividade, e quanto que ela fez valer essa questão e trouxe essa questão, né, no Instituto SEDES, que acabou fazendo um evento em 2012 em função das questões e das provocações, né, e pôde trazer as questões, né, do racismo e do negro no Brasil, questões para a psicanálise, né, não questões para os psicanalistas negros, não questão só para os pacientes negros, mas são questões para a psicanálise, né, e o livro está à venda aí para quem quiser, né. Eu queria lembrar dois trechos de uma e da outra, antes de passar a palavra para elas, né. A Maria Lúcia tem uma frase que é assim, que peraí, começo com a Maria Lúcia, não, começa com... Quem vai falar primeiro? Você. Então, você. É preciso a inauguração de uma psicanálise brasileira comprometida com a construção de uma clínica que não recuse a realidade histórica social de nosso país e que leve em consideração o impacto dessa história na construção da subjetividade. Para tanto, também é preciso romper com o silenciamento, né? E acho que é um pouco de romper esse silenciamento que nós estamos falando, né? E queria lembrar uma frase da Maria Aparecida Bento, quando ela vai introduzindo a questão da branquitude, que ela fala que uma boa maneira de se compreender melhor a branquitude e o processo de branqueamento é entender a projeção do branco sobre o negro, nascida do medo, cercada de silêncio, fiel guardiã dos privilégios. Então, eu espero que a gente possa romper um tanto desse silêncio e gostaria de passar a palavra, então, primeiro para você. Boa noite a todas e a todos. Quero agradecer às organizadoras a possibilidade de estar aqui dialogando. Fiquei bastante emocionada e surpresa, né, numa quinta-feira, com um público desse. E a minha proposta, eu quero ser bastante breve, porque, na verdade, eu gostaria que a gente fizesse um diálogo e não uma palestra, né? Então, minha fala vai ser uma fala mais provocadora, mais sintética, de forma com que a gente possa refletir, seja as presenças, seja as ausências, mas, fundamentalmente, que a gente possa refletir o silenciamento do racismo num país constituído de 54% de população negra. E por que esse tema, até hoje, a gente encontra resistência na sua reflexão, que provavelmente não é a plateia que está aqui, mas a plateia que está aqui será extremamente importante e fundamental para poder ampliar esse debate, as perguntas e as reflexões. Tinha uma propaganda na televisão há algum tempo que dizia que as respostas não eram importantes, o que era importante eram as perguntas, porque eram as perguntas que possibilitavam que a gente continuasse a caminhar. Então, eu gostaria que a gente pudesse aqui levantar perguntas para que a gente fosse
no nosso processo e no nosso percurso, buscando suas respostas. E ao buscar as respostas, poder plantar alguma semente, alguma reflexão para que esse tema não morra. Nós estamos cansadas de morrer, nós estamos cansadas de falar e nós queremos ouvir. Fundamentalmente, nós queremos que essa fala seja uma fala irradiadora. Provavelmente, eu falo coisas que todo mundo já sabe, mas eu também aprendi que não existe nada que seja óbvio e que, portanto, a obviedade ela precisa ser dita. Então, eu vou começar com uma coisa que é bastante significativa para nós, que é dizendo do racismo como ideologia, que ele afeta as vidas das pessoas negras de uma forma negativa e brancas de uma forma positiva, da hora da concepção à hora da morte. Não existe folga, não existe trégua, não existe descanso. Nós passamos 25 horas do dia mediadas pelo racismo. E o racismo, ele é algo que impacta nosso acesso, nossa mobilidade e nossa permanência em qualquer dimensão que a gente possa pensar, seja na dimensão da formação, seja na dimensão da inserção nos equipamentos sociais e públicos, enfim, em qualquer dimensão o racismo vai estar presente nessas duas dimensões: acesso, permanência e mobilidade. Inclusive, na possibilidade, na nossa permanência de ficar vivo até a hora que a morte naturalmente venha nos acalentar. Uma outra coisa é que esse racismo pressupõe, inclusive aqui entre nós, de alguma maneira, em algum momento, pressupõe a existência da supremacia, a hierarquização entre nós dos lugares que a gente ocupa, das falas que a gente faz, das circunstâncias que a gente vive, está sempre presente e de uma forma hierárquica. E ele também define efetivamente um modelo de humanidade do qual nós não estamos presentes. E por não estarmos presentes, sofremos efetivamente, cotidianamente. Eu tenho um amigo que diz que cotidianamente é uma vez por ano, que ele prefere que seja cotidianamente, que faz com que cotidianamente a gente tenha que lutar pela nossa existência, mesmo que de forma simbólica. E pensar também que o racismo, como uma experiência de longa duração, porque ele se inicia antes do nosso nascimento, portanto, na concepção, e continua depois da nossa morte, ele é um elemento produtor de traumas. O que é trauma? É uma experiência, é uma vivência contínua de ataque, de descaracterização e de praticamente de não existência. Portanto, é preciso que a gente olhe o racismo deste lugar, do lugar de produtor, seja de mortes reais, seja de morte simbólica. E mais ainda, que ele vai ocorrer no nosso corpo. É o nosso corpo o receptáculo da violência do racismo. Porque quando eu chego, chega comigo toda a minha história. Não chega só eu. Não chega Maria Lúcia. Eu nunca chego individualmente como pessoa. Eu sempre chego junto com todo o meu grupo. Eu sempre chego junto com toda imagem, com todo estereótipo, com todo preconceito, com toda negação atribuída a esse grupo. Portanto, nós carregamos no nosso corpo as marcas do racismo, que nenhum outro grupo
quer dizer, não posso dizer que nem outro grupo, porque isso não é verdade, mas que em termos de Brasil, pensando no Brasil, aí sim eu posso dizer que nós e os indígenas carregamos no nosso corpo a violência do racismo. Ele vai se materializar, e a gente sabe, através dos diferentes processos de humilhações. E uma das bases da humilhação são os processos de ridicularizações que a gente vai vivendo, assim, desde quando a gente se reconhece como pessoa. E a escola, fundamentalmente, em todas as dimensões, mas fundamentalmente nos primeiros anos da nossa vida, tem sido o grande espaço de violação de direitos, de despersonalização, de descaracterização e de nos colocar num lugar de quem vai se perguntar, ué, mas o que está acontecendo comigo? Será que há algo ruim em mim, por isso eu sou tratada desse jeito? Porque a gente vai demorar para poder nomear o que é e o que são essas experiências. Portanto, o racismo vai trazer para a nossa história dificuldades, inclusive, de saber se o que eu estou vendo é real ou se não é real, se é na minha cabeça, se é uma fantasia. Então, ele vai, inclusive, me colocar, muitas vezes, em situações de dúvida, se o que eu escutei, se o que eu vi é real, se não é da minha cabeça, se eu não estou louca. Portanto, o racismo, ele é um promotor de loucura, ele é um promotor de sofrimento e ele é um promotor, inclusive, de despersonalização, porque tem hora que nem eu sei se sou eu que estou naquele lugar vivendo aquela coisa. O racismo, ele é de uma eficiência que talvez não tenha nenhum outro elemento mais eficiente do que o racismo, porque ele é capaz de plantar em mim a dúvida das próprias convicções que eu tenho. Porque ele vai me dizer, ao longo do meu processo, que eu não sou aquilo que eu sou. Ele vai me desmoralizar em diferentes dimensões. Tanto na dimensão física, quando ele me descaracteriza, quando ele me ridiculariza em função do meu fenótipo, como ele vai me ridicularizar do ponto de vista da minha capacidade de pensar. Ele vai intervir nessa dimensão, como ele vai intervir na dimensão da moralidade. O racismo é algo tão perverso, que ele vai colocar em dúvida a minha própria moralidade. E mais do que isso, ele vai atingir efetivamente aquilo que me constitui como sujeito, que é a minha imagem. Ele vai tentar descaracterizar a minha imagem, ele vai fazer de tudo para me atingir no âmago daquilo que eu sou. E ele vai se manifestar tanto do ponto de vista material, ou através dos indicadores, como do ponto de vista simbólico. Ele vai construir uma ausência não sei se uma ausência, mas ele vai determinar, não uma ausência, mas ele vai determinar um lugar de existência para mim. Obviamente que a gente não vai ficar submetida a isso, a gente vai, como temos feito, temos trabalhado, temos construído, temos discutido, mas eu estou querendo que a gente pense qual é o que é que ele quer atingir, né? E naquilo que ele quer atingir, ele quer me destituir do meu lugar de humana. E ao me destituir desse lugar de humana,
ele poder fazer comigo aquilo que ele bem entender. Ainda bem que a gente não acredita inteiramente, que a gente não pode. E tem uma coisa que eu acho importante pensar sobre o racismo, e isso deve acontecer com todos os povos que de alguma maneira vivem isso, e é nisso que de alguma maneira o racismo tem uma parcela de êxito, porque ele vai fazer com que eu incorpore aquilo que ele diz de mim, mesmo que eu não concorde com isso. Mas vai haver momento que eu vou ter dúvida. Mas será que eu sou boa nisso? Mas será que é isso mesmo? Quer dizer, eu vou me colocar perguntas sobre mim mesma, sobre meu grupo, sobre a minha história, sobre a minha origem, que de alguma maneira vai colocar em dúvida aquilo que é real. E o que é real, você vive questionando o tempo todo, né? E vai marcar nossas trajetórias. E uma trajetória de forma negativa. As marcas são negativas, são marcas, a gente sabe que a gente não apaga as marcas, a gente pode trabalhar sobre elas, a gente pode transformar, a gente pode superar, mas as marcas estão. E, ao marcar, essas marcas podem ser reeditadas em qualquer momento da nossa vida e nos colocar em situação de angústia e, fundamentalmente, de sofrimento. Por quê? Porque ele começa a atuar no momento da nossa vida que nós não temos condição de saber o que é que está acontecendo. Portanto, nós não temos condição de dar um símbolo ou um signo para aquele evento. Se eu não posso nomear esse evento, eu me coloco num lugar difuso, um lugar de contradição, um lugar de que eu muitas vezes não sei de que lugar, ou quem eu sou, por que eu sou, por que ocorre comigo isso, né? Então, o racismo ele vai ser exitoso quando a gente, de alguma maneira, vai incorporar os diferentes estigmas e estereótipos forjados no processo histórico e que a gente acaba tendo dúvida. Então, por exemplo, é muito interessante quando, por exemplo, o pessoal fala muito, baiano é preguiçoso. Do ponto de vista material concreto, os baianos é a população que trabalha um maior número de horas em relação a todos os outros estados. Como é que ele pode ser preguiçoso? Isso é uma questão. E uma outra questão é, se os africanos sequestrados de Áfricas e vindo para o Brasil como escravizado, tendo, de alguma maneira, construindo esse país, como é que pode ser preguiçoso? Como é que pode não ser afeito ao trabalho? Como é que pode? Então, é preciso também que a gente vá se dando conta de que os estereótipos, eles não são construídos por acaso. Eles têm um objetivo. Então, eles são construídos para que funcione como uma forma de descaracterização e desmobilização. Então, eles têm endereço e CEP, eles têm endereço certo. Uma outra coisa extremamente importante para a gente pensar, inclusive, o racismo como produtor traumático, é que nós não vamos encontrar na nossa trajetória pessoas protegendo, por exemplo, as crianças das experiências traumáticas que ele vive. Porque a gente sabe que, em que pese que nós não temos uma personalidade fixa, que a gente vai mudando ao longo da vida, e que a família é um espaço fundamental para o nosso desenvolvimento,
mas nossa família está dentro de um país onde o racismo está presente. Portanto, não existe instituição no Brasil que não esteja permeada pelo racismo. Então, às vezes, nós também, as primeiras experiências de discriminação que a gente vive, pode ocorrer nas nossas casas, porque vai ocorrer como? Nas instituições. A família é uma instituição. E eu quero terminar com essas provocações dizendo que uma grande contradição também que a gente vive com a questão do racismo, que eu sou discriminada, eu vivo o racismo e eu tenho vergonha, e aí eu não conto para ninguém. O racismo, ele é um grande promotor de vergonha. E a vergonha, ela é um sentimento doloroso e que a gente muitas vezes prefere não falar, porque se eu estou envergonhada, é como se eu fosse responsável pelo evento que eu acabei de viver. Então, a vergonha é um elemento assim constante nas nossas experiências de racismo. Ela engendra um profundo silêncio e um fechamento que muitas vezes eu dizia que levava à inibição. Mas não, eu aprendi como uma feminista negra que o racismo, ele não gera inibição, ele gera silenciamento também em nós. Inibição é outra coisa. O que o racismo produz são silenciamentos. E que ele também, ao engendrar silenciamentos e os fechamentos, ele produz impotência, muitas vezes, em nós, e produz uma coisa também básica que é importante, que é a perda da confiança. Eu desconfio de todo mundo que chega perto de mim, porque eu não sei se ele, de novo, vai promover um processo de humilhação. E, ao promover esse processo de humilhação, vai reeditar em mim experiências de dor, de descaracterização, que pode ser que dessa vez eu não suporte. E aí eu tenho que buscar, na própria loucura, o encobrimento do meu sofrimento. Obrigada. Bem, boa noite a todas e todos aqui. Pensei em talvez abordar em 3 ou 4 pontos essa questão da identidade e da branquitude. Primeiro, como eu entro nesse tema. Segundo, algumas ideias que eu tenho tido sobre isso. E eu trouxe meu computador ali porque eu estava procurando 2 trechinhos que eu gosto muito quando eu falo esse tema. Como eu comecei? Quando eu fazia mestrado, Fulvia Rosenberg, uma das mulheres mais interessantes no tratamento do tema, inclusive da mulher negra, o primeiro texto competente, na década ainda de 80, sobre mulher negra no Brasil, foi Fulvia Rosenberg. Ela é uma mulher branca, inequivocamente, e ela... Eu tive uma trajetória, uma história com ela muito boa ao longo da minha vida. E tem um momento bem interessante em que eu estou fazendo meu mestrado e estudo a Escola Paulista, os poderosos da USP. E assim, 2 deles são muito respeitados pelo movimento negro, Florestan Fernandes e Otaviani. O movimento negro reconhece, respeita, eles tinham um compromisso, uma força na relação com o movimento negro, uma compreensão das relações raciais que era muito importante, muito grande. Só que quando eu vou ler a obra dos 2, tem uma coisa que o Florestan Fernandes coloca que me mexeu muito comigo.
quando ele diz que a escravidão deformou a personalidade do negro, mas ele não fala nada sobre a do branco. E eu disse, um intelectual dessa envergadura, com esse compromisso que ele tinha, não consegui ver o branco, foi o primeiro alerta que me deu. Porque se fosse outros brancos, eu não pensaria. Mas o Florestan tinha um compromisso que a gente reconhecia e reconhece. Como é que ele percebia uma deturpação da personalidade dos negros por conta da escravidão e não falou nada. Quer dizer, se deturpou a personalidade do negro, um processo de escravidão, que dirá do branco? Que dirá do branco? Começou aí. E aí esse capítulo em que eu discuto a escola paulista nem entrou na minha tese de mestrado, porque era uma tensão muito grande com a Fúvia pela respeitabilidade que eles têm de verdade, né? Mas aí dali para frente a branquitude entrou na minha vida, porque eu quis, a partir dos brancos que eu conhecia, que tinham um compromisso com o tema, como é que eles silenciavam sobre o próprio grupo em qualquer processo que discutia a discriminação racial, o racismo e tal. E isso aconteceu inúmeras vezes ao longo da minha vida, e eu trabalho mais com branco do que com negros, eu trabalho em grandes instituições tentando abri-las para o racismo. Então, embora eu esteja numa organização negra, eu tenho trabalhado ao longo dos anos sempre mais com brancos do que com negros. Eu estou dentro das instituições, nas relações com o poder, com as lideranças institucionais, elas são brancas, né? Então, a branquitude vem entrando na minha história. Quando eu trabalhava com o movimento sindical, também tinha um exercício que eu fazia com as lideranças sindicais, que era muito interessante. Eu perguntava, o que é ser negro, o que é ser branco no Brasil? Também, aí isso me foi levando para estudar branquitude. Os negros sempre tinham uma história para contar, isso era uma diferença. E os dirigentes revolucionários de esquerda diziam, um ser humano como outro qualquer. Como se nunca tivessem pensado no significado de ser branco, né? E ao longo da minha vida, com as minhas amigas brancas, com as pessoas com as quais eu me relaciono, eu fui pensando sempre, percebendo que é isso. O problema da relação racial no Brasil é o negro. O que a gente pode fazer? A gente precisa ajudar esses negros, temos que pensar nos negros. E os brancos não se veem como parte, né? Então, isso foi me dirigindo, e meu doutorado foi focado nisso. Branquitude, e meu doutorado chamou Pactos Narcísicos no Racismo. Branquitude e Poder nas Organizações, que deu origem ao livro Psicologia Social do Racismo. Então, isso é parte da minha vida. É parte da minha vida porque eu sou profundamente atenta a isso, porque eu transito em espaços onde eu percebo e eu discuto, né, como mesmo no território das políticas públicas conquistadas pelo movimento negro, a branquitude ainda define. Por exemplo, a implementação da Lei 10.639, que obriga o ensino da história da África, se você vê, foi uma lutas de muito tempo dos negros. Quando surge um dinheiro no Estado para implementar isso, ele passa de um sujeito branco, que é quem vai definir como é que esse dinheiro vai ser usado, para uma organização branca, que vai subcontratar negros, e é isso que vai rolar. Isso, eu tenho um monte de evidências, escrevi sobre isso de novo, num texto sobre branquitude e negritude, quer dizer, tentar entender, e aí assim, a relação de cumplicidade hoje é o que mais me chama a atenção. E também me chama a atenção, como boa parte do movimento negro, a gente teve sempre naquele território chamado de esquerda. E como neste território esse tema é tão similar quanto em outros territórios que a gente diria, lá estão os racistas, lá estão os direitosos, tal. No território dos nossos companheiros de batalha, tal, ser branco faz diferença e não é reconhecido como tal. Primeiro ponto é esse. Segundo ponto,
quando eu começo a pensar branquitude, eu me debrucei um pouco como nasce esse tema nos Estados Unidos, e ele era tão similar que eu peguei uns 3 trechos, tem 2 que eu gosto muito. Às vezes é tão antipático chegar no bar, pegar um computador, mas eu não podia deixar, eu acho que é tão legal, vocês vão gostar. São 2 trechinhos, né? Quando nasce o conceito de branquitude, depois da luta dos direitos civis, ele nasce quando ele tem um momento bem destacado, quando um jovem branco processa uma universidade por conta das ações afirmativas e cotas para negros, e o juiz decide que dali para frente pode ter cotas para negros, mas tem que nunca só para negros, sempre para outros grupos. Então, o caso Barque, que é um caso interessante. Mas aí, tem alguns... Quando começa a surgir o conceito de identidade, era muito interessante, na década de 80 cresce muito a discussão de branquitude nos Estados Unidos. Mas é tão similar ao que a gente vê no Brasil que eu quis trazer algumas coisas. Brancos de classe média, ameaçados pelos direitos de minoria, sentiram-se perdendo o privilégio. Há uma capitalização, né, sobre o medo dos brancos, assim como no Brasil. O discurso da branquitude carregado de medo, ressentimento e amargura. Então, tem um momento que diz assim, esse estudo, são vários estudiosos que tentaram começar a botar branquitude na mesa para entender do que estava se falando. Então, ele diz assim, a mídia dizia que os brancos queriam viver em sociedades onde brancos não tinham que se sentir mal por serem brancos. Hoje a gente ouve um pouco mais isso aqui no Brasil. Me sinto mal. Só se fala nisso. Grupos de skinheads, contrapartidos comunistas, tal, se juntaram aos brancos contra essas políticas que nascem com os direitos civis, que vêm, né? E aí tem uma fala aqui, aí tem várias coisas, mas quer ver esse momento aqui? Homens brancos com identidade saqueada por mulheres rancorosas, comunistas, empregadores que utilizavam ação afirmativa, japoneses, fundamentalistas islâmicos. Essa é uma matéria da revista Newsweek, que trazia essa discussão de como a branquitude começou a surgir. E eu me lembrei muito dos editoriais da Folha sobre cotas, e da Veja, e da Globo, né? A Voz. E logo depois de que veio a discussão de cotas, teve uma reportagem na Folha que falava, e os 19 milhões de brancos pobres? Foi a primeira vez que eu vi assim. E aí tem uma discussão interessante que não vai dar para a gente fazer aqui, mas tem vários pesquisadores como Du Bois, Ralph Ellison, James Baldwin, que eles dizem não pode tratar a branquitude como identidade porque ela surge de uma maneira falsa, como uma reação dos brancos aos direitos dos negros. A luta de identidade dos negros, ela surge desse jeito. Então, ela é alguma coisa, mas não é identidade. Né? A branquitude sempre apareceu, e assim, vamos dizer, se eu fosse pegar nos estudos da minha tese, eu trabalhei com a questão do medo, né? O medo do branco frente ao negro, e aí eu tenho milhões de conversas quando alguém me diz, quando eu penso assim, né? Uma rua escura, um homem negro, uma mulher branca. O medo. Outras situações, tem uma pesquisadora da UFMG, eu participei da banca dela de doutorado, e o estudo dela é o seguinte: o medo das professoras com os meninos, quando chega na adolescência, fica grandão, os meninos negros, meio desengonçados pela escola, e ela, quando vai entrevistar as professoras, aqueles meninos negros grandes despertavam medo. Então, eu fiquei pensando, esse medo, né? Aí, você pega a tese da Gislaine, por exemplo, ela traz muito essa questão do medo
relacionado com o racismo. E eu trabalhei muito essa perspectiva do medo gerando uma projeção do branco sobre o negro, do medo gerando essa projeção. Então, eu lidei muito com o medo, eu trabalhei com essa ideia da paranoia, da projeção, e eu sempre tenho uma coisa comigo, quando eu estou, por exemplo, num evento empresa, que as empresas dizem, o tema mais difícil de trabalhar é negro, LGBT é difícil, mulher é difícil, PCD é difícil, mas negro é o mais difícil da gente abrir. Mas por que negro é tão difícil? E eu sempre acho que é o encontro do credor e o devedor. Não precisamos falar sobre isso, mas nós sabemos que vocês expropriaram e eu estou expropriado. A gente não precisa se encontrar numa rua, você ser meu chefe. Tem uma história. A gente, como a Lúcia falou, nós não estamos vazios de história, tem uma história nesse país. De pouco mais de 500 anos, quase 400 foi de escravidão negra. Onde é que a gente escondeu isso? Como é que a nossa psicologia, a nossa psicanálise, a nosso tudo não fala nisso? Quase 400 anos. Então, está escrito em todo mundo. Quando se encontra, será que ele vai querer aquilo que eu devo, que o meu grupo deve a ele? Não sei. Mas tem um medo aí que a gente precisa compreender. A psicologia, a psicanálise precisa compreender por este ângulo de um país que não fala dos seus 500 anos, não fala de 400. E aí... Eu trabalhei com esse conceito de pactos narcísicos que vai muito nessa linha de cumplicidade, né? Por exemplo, quando eu trabalho com a seleção de pessoal, você tem ao final de um processo 4 pessoas com as mesmas condições, a pessoa branca que vai escolher, ela vai confiar mais dentre aquelas 4 pessoas na outra pessoa branca. Então, eu trabalho com o conceito de cumplicidade, fortalecimento dos iguais, porque muitas coisas são difíceis de se explicar num contexto onde a pessoa não se sente racista, ela não quer ser racista, mas ela acaba preferenciando. Ela não rejeita o negro, ela preferencia o branco. Ela não discrimina o negro, ela gosta mais do branco. E ela está com relação do poder, ela tem dinheiro e ela define. Ela define como uma mulher negra aparece nos meios de comunicação, nos livros didáticos, nos filmes, não sei o quê. Então, tem um preferenciamento aí que é diferente da rejeição ao negro. Às vezes até padrinho do negro, são amigos, tomam cerveja junto, mas não vamos ver, é o branco. Aí eu me lembro, aí tem outras coisas que eu acho que vale a pena a gente olhar. O Frantz Fanon, eu gravei também, coloquei no meu livro, ele diz o seguinte: no inconsciente europeu foi elaborado um crescendo excessivamente negro, onde estão adormecidas as pulsões mais imorais, os desejos menos confessáveis. Acho que Frantz Fanon tem tanta coisa, mas quando ele traz que quem tem medo do negro tem medo do biológico, e quando ele traz que dos casos que ele atendia enquanto psicanalista surgia biológico, forte, sexual, estuprador, ligado à figura do negro, há algo para a gente prestar um pouco mais de atenção dessa associação dos negros à sexualidade ou biológico. E aí tem uma coisa que René Caís coloca, eu amo esse pedaço, foi por isso que eu abri o computador. Ele fala assim: nascemos para o mundo já como membros de um grupo, ele próprio encaixado em outros grupos. Nascemos elos no mundo, herdeiros, servidores e beneficiários de uma subjetividade que nos precede. Eu acho tão interessante isso, porque sempre quando eu vou trabalhar com racismo, eu penso assim, eu, Maria Cida Bento, nasci na Casa Verde, aqui em São Paulo, numa família de 8 filhos, minha mãe era doméstica, meu pai era motorista. Muita coisa estava definida ali. Era diferente do que se eu tivesse nascido da Suécia, não fosse negra, fosse loira, ou, sei lá, da Suíça, sei lá. Nascer negra na periferia de São Paulo, numa família de 8 filhos, tem muita coisa ali objetivamente colocada. Se eu gostar ou se eu não gostar,
O meu grupo todo está encostado, está emparedado num lugar na educação, num lugar no mercado de trabalho. Eu tenho estatística objetiva para dizer onde é que está meu grupo. Ser mulher negra é aquela que é mais discriminada no mercado de trabalho. E aí tem uma história. Dá para a gente definir direitinho as fronteiras de onde está este grupo. Objetivamente e subjetivamente, como é que é isso? Qual é a herança? E aí, eu acho, como eu disse, eu trabalho muito com branco, tenho muita amizade, tenho muitas coisas e acabo virando uma especialista em branquitude mesmo, porque isso se atualiza o tempo inteiro para mim. Eu, como a Lúcia, eu também acho que a gente deveria deixar mais aberto para a gente conversar, então eu quero fazer mais alguns comentáriozinhos, que é o seguinte: eu acho que a branquitude tem uma coisa, tem cognitivo, tem emocional, tem afetivo, mas uma coisa que me chama a atenção é um distanciamento moral, uma exclusão moral. No mundo dos brancos, muitas vezes os negros eles estão excluídos dos espaços onde estão vigindo certas regras morais. Então tudo pode acontecer, tudo pode valer com o negro, onde a gente não é tão humano. Então eu acho isso é um ponto muito interessante. Tem uma pesquisadora, Edith Pisa, ela fez um texto, branca também, ela fez um texto que chama, um livro, O Caminho das Águas. E ela é a que mais fala da expressão que ela usa, é lacuna moral. Ela diz, tem um buraco moral, quando alguém diz, mas ainda existe racismo no Brasil. Eu disse, não, os negros vivem essa situação, deve ter um defeito de fabricação dos negros. Porque eu não entendo como alguém pode perguntar, existe racismo no Brasil? Eu pensei que estava acabado, tinha acabado. Não. Então como é que você explica o genocídio contra os jovens negros, a exclusão dos negros no mercado de trabalho? Como é que você explica que todas as lideranças institucionais são brancas? Como você explica isso? Então essa é a lacuna moral que eu acho que Edith traz. Que eu gosto de pensar, dentre tantas outras coisas, de pensar nessa coisa ética e moral, e não entendi direito, é mesmo. E eu acho isso uma coisa que a gente precisa falar sobre isso. E acho que o desafio para nós, negros, é perdoar a nós mesmos, ao nosso corpo. Por quê? Se eu crio minha filha dizendo, negro é lindo, olha a nossa herança, que vem lá do Egito. Se eu digo seu cabelo, sua história, seus antepassados, quando ela sair para a rua, com o corpo dela, com esse corpo parecido com esse cabelo, em todos os lugares onde ela passar, esse cabelo, esse corpo vai trazer sofrimento para ela, aquilo que a Lúcia falou. O Black is Beautiful não vai funcionar. Entra numa loja, vai comprar, o vendedor fica atrás para ver se você não vai roubar. Vai entrar no banco, como um dia desse eu e a Sueli Carneiro falou, olha, a porta do banco trava algumas vezes para os brancos, mas todas as vezes para os negros. Todas as vezes. Então, esse tipo de experiência que este corpo e este cabelo me traz todos os dias, muitas vezes o dia, na hora que eu entro num restaurante, na hora que eu entro no elevador no meu prédio aqui nas Perdizes, uma vez alguém me perguntou, onde você trabalha? Como quem diz aí. Em que apartamento? Eu já tenho na ponta da língua. Eu digo, e você trabalha em qual apartamento? Porque a pessoa quer dizer o que eu estou fazendo naquele elevador, naquele prédio das Perdizes. Hoje em dia eu já sei, porque antes eu já ouvi tanta bobagem. Ou quando eu entro, quando eu chego numa porta de banco e trava, eu digo, os grandes bandidos do país parecem-se com o senhor gerente do banco. Não, comigo tem alguma mulher negra no meio de todos esses ladrões que estão soltos, nem do Alibaba, nem dos seus 4.000 ladrões que estão lá em Brasília. Não tem uma mulher negra. Para de travar para mim a porta. Então, eu vou construindo uma fala de tanto viver isso. E não é da psicóloga das emoções bem trabalhada, é da raiva quando a raiva surge. É da raiva. Para de me tratar desse jeito. Você é suspeito, não eu. Né? Os grandes ladrões desse país não são jovens negros que estão sendo mortos pela polícia. Ninguém nem pede, eu tenho certeza, nem pede documento para esses homens, aqueles lá de Brasília.
ou das Odebrecht da vida. Alguém nunca anda com seus carros importados nas regiões nobres das grandes cidades, a polícia não para, entendeu? Então, eu não estou naquele grupo de ladrões, você se parece com eles. Então, tem uma raiva também, tem uma dor, mas tem um perdão que eu tenho que trazer para o meu corpo, porque ele me causa dor e eu acabo brigando com ele. Como a Lúcia trouxe, como a Neuza Santos traz, como a Isildinha traz. Você diz, black is beautiful, mas este corpo é aquele que dificulta a sua vida para o emprego, para tudo. Que traz mais dificuldades. Eu olho outra psicóloga, a doutora Branca, como eu, não é tratada como eu em tantos lugares. Então, eu vou ter que reconciliar com esse corpo. Né? Eu vou ter que, de alguma maneira, eu não sei como dizer isso melhor do que eu estou dizendo, mas é uma reconciliação com ele. Porque ele não tem culpa disso que acontece, mas a dor está ligada a ele. A dor está ligada a ele. Obrigada. Bom, vamos abrir para perguntas. Boa noite. Eu sou o Alessandro e queria primeiro agradecer muito pelo que vocês disseram. Eu sou professor, eu sou psicólogo também, e eu fiquei pensando numa pergunta mais eloquente, uma pergunta mais da ordem dos conceitos, mas eu fui sendo tocado de uma outra maneira, numa outra medida, quando vocês foram falando, e eu gostaria que vocês falassem algo a respeito, especialmente, da mestiçagem, né? Me parece que esse é um lugar muito caro nesse debate. Eu sou filho de um homem negro e uma mulher branca e sou neto de negros etíopes e de uma mestiçagem indígena e branca. Eu soube pela minha avó, mãe da minha mãe, que ela era filha de uma violência. Ela era filha de um estupro e por um homem branco. Literalmente a história da Índia roubada no laço. A gente insiste nessa falácia, nessa atrocidade de que o encontro foi harmonioso, sensual e, enfim, não é? Eu fui me fazendo negro, fui me construindo e isso sempre foi muito caro. Em parte porque se mistura também uma questão de classe. Eu sou o primeiro que vai para a universidade, hoje eu sou um professor universitário, e uma boa parte dessa escolarização sempre era entendida como uma tentativa de embranquecimento. A primeira universidade privada que eu dei aula, no dia que eu fiz a minha admissão lá no RH, no DP, estava lá, né? Branco, negro, e algum tempo eu já me percebi e me declarava como negro. E a pessoa do RH olhou para mim, olhou para o papel, olhou para mim, olhou para o papel e falou: mas você não é tão... Você não é negro. E você pôs isso aqui. E aí eu lembro de perguntar para ele... Pelo que eu estou vendo, imaginando, não tem muitos professores negros admitidos aqui, né? E ele disse: não, na verdade você é o primeiro que está preenchendo isso. Eu falei: e o pessoal da limpeza? Põe o quê aí? Põe o quê? E eu disse apenas isso a ele, né? Então, eu falo desse lugar pessoalmente porque eu fui tocado pelo que vocês disseram. E eu acho que não dá pra gente seguir também adiante
nessa discussão a respeito da branquitude sem fazer essa reflexão. Esse ano que vem eu vou poder levar meu pai até a África e eu penso que essa mestiçagem ela faz sentido se ela representar um enegrecimento. A nossa mestiçagem sempre foi um embranquecimento, né? E foram pelas pessoas como as senhoras que foram me ajudando nesse processo. Eu hoje sou casado com uma mulher branca e isso foi possível, em parte, porque é uma mulher que entende a minha negritude e reforça isso. Mas eu já tive com mulheres que ignoravam isso. Tem uma questão de gênero também, né? Hoje eu vivo permanentemente essa desconstrução. Particularmente a minha mulher me ajuda muito nisso, minha esposa me ajuda muito numa masculinidade outra. Então, eu queria mesmo agradecer essa ideia da ancestralidade, essa força. Né? Minha capoeira é o xirê que vai orientando. São os mais velhos. Definitivamente a gente tem que ouvir os mais velhos. Muito obrigado. Quer começar? Quer que eu comece? Eu acho que é um grande desafio essa questão da mestiçagem. Você estava falando... Como é seu nome, desculpa? Alessandro. E eu estava lembrando que numa mesa que eu estive alguns anos atrás, eu e a Luísa Bairros, que não está mais entre nós, e aí a Luísa, aquela vozona dela, e ela dizia, não, porque os negros precisam assumir a sua negritude e precisa matar o branco dentro deles. E aí, depois que ela terminou a fala, a gente não se conhecia, mas eu falei, a minha antecessora propôs o suicídio coletivo, né? E foi aí que eu comecei vamos dizer, a pensar sobre isso, porque eu dizia, o branco está dentro de mim, quer queira, quer não queira. Na minha pele, nessa mistura da qual você fala, nas escolas que eu frequentei, nos livros que eu li, na televisão, que eu vejo na vida. Então, eu penso, uma das dimensões da mestiçagem, que eu acho que a primeira coisa a se reconhecer, e aí eu penso sempre como relações raciais, mais do que um problema de negro, sempre eu trago essa questão, essa ideia mesmo do mergulho que estamos nós, brancos e negros, na sociedade brasileira. E assim como quando você diz que você está o tempo inteiro revendo as questões da sua masculinidade, que a sua companheira te ajuda, eu acho que a heterossexualidade, que a branquitude, elas têm que ser revistas o tempo inteiro. Pelo branco, no branco e por nós mesmos. Às vezes, o mestiço encontra um lugar de muito conforto sendo mestiço. De muito mais conforto do que uma pessoa com a pele negra retinta. A gente não pode fingir que isso não acontece. Que é a mesma coisa, todos nós somos negros. Claro, os pardos e negros, os pardos e pretos nas estatísticas estão muito mais perto do que os pardos e brancos. Então é por isso que a gente soma pardo e preto para virar negro. Mas eu acho que a gente tem essa experiência de poder ficar, um mestiço de poder ficar
no meio do caminho, e em muitos momentos eu não sou tão preto como aquele. Eu não sei porquê, se eu sou um pouco mais claro, eu nunca vivi racismo, né? A gente vive algumas situações delicadas entre nós negros, né? Eu acho que o casamento interracial ele é um desafio, e aí olhar as pessoas aqui, eu acho que eu posso a gente pode identificar quantos nós somos frutos de casamento interracial, né? Eu acho que da mestiçagem tem sempre a hierarquia, tem sempre uma hierarquização, o pai negro, a mãe branca, de alguma maneira, em algum momento surge, filhos de casamento interracial enfrentam muitos desafios. Eu acho que a gente precisava falar mais sobre isso, mas eu não vejo como, eu acho que é da nossa realidade já, né? Eu acho que a gente tem uma discussão de que hoje eu percebo mudança, não sei o que a Lúcia vai dizer, mas hoje eu percebo muito mais homens brancos com mulheres negras, mas até pouco tempo atrás o que eu tinha sempre eram homens negros com mulheres brancas. Hoje você vê com mais frequência algo para a gente estudar e tentar entender do que é que estamos falando, o que é que está acontecendo. Mas hoje é mais frequente você ter homens negros, homens brancos com mulheres negras. Até um pouco tempo atrás eram só homens negros e mulheres brancas. Então há uma grande e muito quente discussão entre as mulheres negras sobre isso. Porque aí se tem uma hierarquia. Ser branco, estar com branco, abre muitas portas. Óbvio. Então, você tem casamentos por amor entre negros e brancos. Mas você tem também essa questão. Estar com um branco, circulando em qualquer lugar, indo viajar, indo abrir portas num país como esse. Então isso tem que estar sempre colocado, eu acho que na nossa conversa. A gente tem que pensar isso. Tem a coisa das relações, dos amores, do debate que está aí, mas tem a coisa, primeiro, do quanto o branco para nós é modelo de beleza, de competência e tudo mais, e quanto isso não está também nesse branco que está dentro de nós, que eu falei para a Luísa, se a gente for matar, a gente se mata. Uma brincadeira, mas era uma verdade. Mas eu também acho que isso tem que estar sempre atento para isso. Eu presto muita atenção nisso, mas eu acho que no Brasil, quando eu olho o que eu estou vendo aqui, eu vejo muito mestiço. Quando eu olho ali, eu estou vendo pessoas que, se não são filhos de mãe negra e pai branco, são netos. O que eu estou olhando aqui é isso. Eu acho que tem isso que a Cida fala, mas tem uma coisa importante que eu acho que a gente precisa refletir mais do ponto de vista psíquico, é que o fruto da mestiçagem ele é negado tanto pelo preto como pelo branco. É aquele que muitas vezes não tem lugar e que fica numa luta constante para ser reconhecido, seja por um lado, seja por outro. Então eu acho complexo a questão psíquica quando a gente está falando do mestiço, porque primeiro o conflito está instalado dentro da casa. Bom, sem falar que a mestiçagem é um projeto nacional e que ela perdura até hoje, quando a gente vê televisão, e que a gente nunca vê um casal de mulher negra com homem negro, de um homem negro com uma mulher negra. A gente vê as misturas sendo subrepticiamente passado pela gente o tempo todo. Mas, do ponto de vista psíquico, do que eu tenho pensado, do que eu tenho escutado, né, há um sem lugar. Há um sem lugar, né? E eu penso que o mestiço, ele encarna, inclusive, a falta de lugar do negro enquanto totalidade. Mas é nele que recai as grandes contradições de não encontrar lugar, nem do lado negro, nem do lado branco. Ele é rechaçado o tempo todo. Ah, mas você é tão negro assim, que isso? Imagina, você é negro? Não, você não é negro. Por outro lado, né? Você não é branco, mas você está perto da gente. Então, ele é aquele que pode estar em qualquer lugar
em tese, ele pode estar em qualquer lugar, e muitas vezes ele não está em lugar nenhum, porque o investimento que ele precisa fazer para se autoafirmar como negro é um trabalho. E é um trabalho que muitas vezes não encontra eco nos seus grupos de pertença. É como se ele tivesse deslocado o tempo todo. Eu sinto que ele encarna o que acontece com o negro, mesmo que não tem lugar dentro da sua própria terra, né? Porque a gente, muitas vezes, não encontra lugar sendo brasileiro. É como se a gente fosse estrangeiro nessa terra. E eu acho que isso, no mestiço, isso cai como uma luva, e eu acho que aí é como se ele não tivesse escolha, porque os brancos não acham ele tão branco assim, e os pretos não acham ele tão preto assim. E ele precisa construir um lugar psíquico para ele poder, de alguma maneira, ter saúde, né, emocional, para poder enfrentar os desafios que este lugar, que é um lugar diferenciado, porque ele tem privilégios, nós não podemos dizer que não tem privilégios, né? Que esse lugar de privilégio coloca, e que, embora ele queira negar, é impossível negar, para o seu corpo demonstra isso. Mas acho que é complexo, eu acho que a gente não trabalhou do ponto de vista psíquico, não investigou o tanto que essa questão merece, e que o sofrimento produzido por essa questão permeia a vida dos mestiços que se dizem negros. Uma filha da minha cor, e minha filha nasceu branca, mestiça também, o pai dela é chileno. Então, aí a minha mãe olhou um dia, minha filha ia todos os dias para discussão de cotas. Todos os dias ela acompanhava minha mãe, que fazia faculdade, minha mãe levava ela junto. Então a Olivia, minha filha, se via na discussão. E um dia eu fiquei muito magoada com a minha mãe, dela dizer pra mim: eu não vou passar sua filha em cotas, mas a Solana eu passo, que é minha sobrinha, da minha cor. Ela falou assim: a sua filha eu não vou passar. Eu falei: por quê? Eu falei assim: porque no mercado de trabalho ela vai ser privilegiada, e a Solana não. É visual, desculpa, mas é como o branco nos vê, nos enxerga. Então, eu fiquei magoada e refletindo durante um bom tempo. Eu sou mestiça, eu moro numa cidade ruralista. Eu tenho uma dificuldade, eu não tenho peito grande, eu não tenho cabelo comprido, e eu me nego a fazer uma chapinha para arrumar um emprego. Porque a minha mãe me discutiu isso desde criança em casa. Aliás, ela nunca me incentivou a procurar um trabalho. Ela me incentivou a estudar. A Conceição Evaristo esteve em casa, várias pessoas que estiveram em casa, personas, você não tem que estudar. Eu estava lendo esses dias sobre quer ter uma carreira. Eu tenho uma carreira, eu nasci dentro do ILE, eu tenho propriedades que a gente tem, conhecimentos dentro do ILE, eu repasso isso todo dia. E por que eu tenho que fazer? Eu tive que fazer minha faculdade, tive que fazer meu curso, tive que investir para poder me inserir na sociedade branca que eu vivo, que é a maioria a mandante, né, dominante, que o branco domina, e pagar, estudar e participar para poder falar do meu trabalho, que é o religioso, que é aquele de todo dia que eu tenho em casa. Essa é a minha verdadeira carreira. Mas aí quando eu estou trabalhando para o você é cineasta. Não, eu estou dando continuidade a uma coisa que eu tô tentando fazer o que minha mãe não gostaria que eu fizesse, que todos os negros que ingressaram na faculdade de cotas fizessem, entendeu? É usar o conhecimento. Eu, por exemplo, não li tantos livros quanto você, mas eu tenho uma experiência, entendeu? E que isso aí tem acesso científico do estudo branco para poder entender a visão do branco para o negro, né? Como você citou agora há pouco. Mas assim, o meu é na prática. Assim, não li, mas eu vivo isso na prática. Então, não embranquecer, como não embranquecer? Não embranquecer a mulher no cinema, na fotografia, ou na minha arte.
entendeu? Foi trazer para minha arte e contribuir para contar uma história, perpetuar o trabalho da minha mãe e continuar militando dessa forma, que foi como eu aprendi. Mas assim, tem a visão do branco, mas você deveria fazer isso, deveria fazer aquilo. Eu falei assim, não, eu estou trabalhando com uma ferramenta branca que eu fui buscar, mas que para contribuir para a minha carreira de militante, que é a formação que a minha mãe deu para mim e para os meus irmãos. Então, é complicado. Eu vejo as pessoas, eu fui pro Recife, eu fui para a África, eu pesquisei. Você pode pesquisar isso aqui mesmo, no Brasil. Tipo, os agudás, né, que são os negros que voltaram, eles sofreram muito, né, voltando. Então, a gente tem que parar para pensar nisso. Eu acho um privilégio branco. Minha mãe nunca conseguiu ir no Recife. Ela gostaria muito de ter ido no Recife, ela não conseguiu ir. Mas aí, eu fui estudar. É um privilégio branco você poder ir para a África. Não é qualquer negro que vai para a África. Estou enganada? Então, tipo, para buscar a sua raiz, a gente está com a raiz aqui. Tem a mãe de santo do seu bairro, a mãe de santo da sua cidade, uma pessoa mais velha que tem um conhecimento, seja ela branca, negra ou índia, como a minha avó, a mãe do meu pai, entendeu? Não vou deixar de ter conhecimento com ela. Eu sou mestiça, mas eu sou vista como negra. A sociedade me vê escura, né? E aí tem aquela situação de eu estou numa fila. Quantas vezes eu tive numa fila de trabalho que minha mãe não me incentivou a ir, mas eu fui, e que eu levei um não na cara, voltei frustrada mesmo. Porque, né, eu tive que... A branca foi sempre a preferida da situação. Então é complicado falar, eu entendo, mas como começar a se entender, tipo, como branco, como mestiço e até como negro. Tipo, quantas vezes eu encontro pessoas que têm mais traços negros do que eu, falo assim, eu sou moreno. Né? Eu falei assim, não economiza tinta, não. Vamos aí. Né? Negão mesmo, né? Tem os comentários racistas, né? Mas a gente tem que se assumir como... Então, a gente está no Brasil, questione. A minha pele é mais clara, questione, entendeu? Porque minha filha tinha pele clara, tinha cabelo liso, e ela se via negona. Ela achava que ela era... a brincadeira dela era fazer mesa de debate e debater cotas, porque foi como a gente aprendeu, né? Como era dentro de casa. Então, como é que é a sua formação dentro da sua casa, sua formação religiosa? Então, a sua raiz também está ali. Como você se vê, você se percebe mesmo branco ou negro ou mestiço, seja lá o que for, aqui no Brasil, onde a gente está. Você precisa mesmo ir lá, vou buscar na África, vou buscar no Recife, a cultura popular. Às vezes a pessoa está falando de cultura popular, falando do Recife e tal, às vezes essa cultura popular está ali, no interior de São Paulo, na fazenda de cana, com seus avós. Seus avós fazendeiros de fazenda de cana. Então, e aí? Onde está a sua cultura? Sua cultura é a mandioca ou sua cultura é da raiz da cana? É essa que fica a questão. Desculpa. Prazer enorme estar aqui. A Cida, de vez em quando, a gente vê por aí, né? Agora você, nunca te ouvi, e eu vim para te ouvir, e foi muito legal. A minha pergunta... só antes da pergunta, contar um negocinho. No ano passado, a gente fez, Palas Atena, Consulado da África do Sul, a Fundação Mandela, a SESC e tal, fez a segunda Semana Mandela. E como a gente tinha participado da Semana do Martin Luther King, aí nos convidaram para estar colaborando de alguma forma, né? Então a gente construiu uma caminhada reflexiva Nelson Mandela. E aí foi aqui da Praça da Liberdade, ali da Igreja dos Enforcados, até o Museu Afro.
né? Faltando 3 dias, aí a Priscila da Paz Atenas nos ligou dizendo que o cônsul da África do Sul tinha chegado aquela semana e queria estar presente. A gente achou que ele viria só para falar uma palavrinha e ir embora, né? Mas ele veio em 8 pessoas e caminharam conosco até lá o Museu Afro, 5 quilômetros. A gente pautou alguns pontos da história do Movimento Negro São Paulo, e um dos pontos foi o SECAM, onde você conviveu e brilhou muito tempo. E ali coube ao Milton Barbosa contar brevemente a história do SECAM. Aí retornou um pouquinho, falou de Teresa Santos, de Hamilton e tudo o que passou. Mas quando chegou ali na Paulista, aí eu falei para o cônsul que ali era uma homenagem à juventude da África do Sul, né? E aí que alguém deles falasse, né? E aí ele indicou uma menina, ela ficou meio tímida, ele mesmo tomou a palavra e ele disse que o ANC e o movimento negro no Brasil tem a mesma raiz, nasce do sofrimento. Então são entidades irmãs. Então quando eu vejo você, eu vejo essa história, eu vejo esse caminhar tanto aqui quanto lá. Obrigado pelo teu trabalho. Agora a minha pergunta é, o Glauber Rocha fez um filme curtinho em 72, em 4 dias, que ele ia para a França para receber uma premiação e não tinha o que fazer, ficou zanzando ali pelo Rio, ele, Antônio Pitanga, Hélio de Sico, Dete Lara e acho que Hugo Carvana, se não me engano. E ele denominou esse filme de Câncer, né? E o filme era sobre o racismo no Brasil, né? Então, enquanto câncer, enquanto doença, a minha vinda aqui foi para ver a sua fala do ponto de vista da psicanálise, das doenças e tal, assim por diante. Hoje de manhã no programa Fátima Bernardi, eu realmente não assisto, mas estava em casa, e aí apareceu aquela senhora lá que apareceu na Flip, né? Ela, né, arrebentou, mas ela tem 70 anos, então levou, né, 64 anos para ela poder chegar e dizer 64 anos de doença, né? E só que hoje a conjuntura mudou, está um pouquinho, e hoje a Fátima Bernardes falou que a campanha Criança Esperança, o tema é racismo. Eu falei, o quê? A Globo fazendo o tema racismo? Né? É quando você falou 2010, questão das cotas e tal, aí está lá o livro lá na novela das 8, Nós Não Somos Racistas, do Ali Câmbio. Então, só que hoje eles estão no poder, retomou, né? Então pode fazer as coisas desde que seja sob o meu comando. Então minha pergunta é, se a educação é o modo de mudar as coisas, segundo a sua ideia, se investir em educação de qualidade no Brasil, o PIB nosso multiplica de 4 a 7 vezes, qual é a alternativa para nós, enquanto população negra, 54%, população indígena, para que as coisas mudem efetivamente, mas que não passe pela concordância desses que estão na gestão do poder? Porque tinha que investir 10% em educação de qualidade do PIB. O Amino Fraga disse que isso é uma loucura, né? Então, como investir em educação de qualidade e aí tendo a 10.639 como eixo para que as questões realmente mudem? Que pergunta difícil que você coloca, gente, que isso? Como é que você faz isso comigo? Primeiro, com o eco ainda da fala, que eu não sei do nome da Vanessa, eu acho que tem uma coisa importante para a gente poder se apropriar, refletir, é que o conhecimento ele é universal. E, portanto, é importante que a gente possa beber desse conhecimento nos diferentes lugares que eles estão. Mas uma coisa importante é que muitos, né, o conhecimento ele é colocado para nós como conhecimento europeu. É de lá, é como se fosse de lá que tudo nascesse. E a gente sabe que muitos foram beber em África e não deram o crédito, né? Picasso foi um, né?
grande expoente, artista maravilhoso, ok, mas ele não deu crédito. Então é importante a gente pensar o conhecimento como de acesso universal, mas é importante poder pensar que não foi por acaso, inclusive, que nós africanos fomos sequestrados de África e nós trouxemos para cá conhecimento sobre mineração, sobre, enfim, na base da constituição desse país está o conhecimento dos africanos e que, portanto, lá tem um conhecimento em que todo o universo bebe dele, só que não dá a fonte. Eu acho que isso é importante. Uma coisa que você me faz pensar é que a primeira república livre, efetivamente livre no Brasil, que existiu até hoje, porque não existiu nenhuma outra, foi Quilombo dos Palmares. E não haverá democracia efetiva e real se 54% da população não for ouvida e não tiver na base da reflexão e da reconstrução e da mudança desse país. Então, pensar a questão do... Bom, isso é uma coisa. Outra coisa é poder considerar que o conhecimento, ele não é um conhecimento só universitário, mas ele é um conhecimento, ele é uma sabedoria. E a população negra prende de sabedoria, né? As nossas pretas velhas, os ensinamentos que elas oferecem para a gente, né? É um conhecimento, é uma sabedoria para a vida, né? E a gente sobrevive fundamentalmente por causa também deste conhecimento. E eu até perdi sua pergunta, agora eu vou falar, sabe lá o que é que eu vou falar. E a Lei 10.639 que a Cida traz, ela para nós ela é fundamental, ela é uma coluna, porque ela possibilita que não só crianças negras possam se apropriar da sua história, mas que as crianças brancas também possam ter um modelo de conhecimento que propõe uma forma de se relacionar diferente, né? Quando a gente pensa naquele conto em que um pesquisador branco vai à África e propõe para um grupo de crianças negras um prêmio para quem chegasse primeiro na árvore, e elas se dão a mão e vão todas juntas e diz: se não é bom para o coletivo, não é bom para ninguém. Essa é a nossa concepção de vida. É isso que eu penso que a gente precisa retomar. Há diferentes concepções de vida que são concepções que propiciam mudanças. O conhecimento dos indígenas, o conhecimento dos negros, eles são conhecimentos e concepções que nos ajudam a fazer transformações, os valores universais que a gente professa, porque nós, em que pese que a gente faça uma luta coletiva, a gente sabe que não haverá mudança se todas nós não mudarmos, se não houver uma mudança de fato de consciência e de humanidade. Então eu acho que beber nesta fonte é poder pensar quais são os valores que de fato nos ajudam a fazer uma transformação na humanidade. É interessante porque hoje nós sabemos que Luzia é o fóssil que dá origem a todos os humanos que nasceu em África, não é isso? Não é essa a história? Todo mundo sabe disso? Mas hoje há como é que eu falo isso? Há já uma discussão de um fóssil que nasceu na Europa, que é o primeiro fóssil. Então, Europa não vai deixar de graça Luzia. Europa vai inventar um outro nome. Diga um nome europeu aí para a gente dar um nome para esse fóssil que vai nascer aí, que estão descobrindo. Ingrid
há um esforço de que Ingrid seja o fóssil que dê origem à humanidade. Então é isso, nós estamos brigando com forças que são forças quase que universais, né? Para não fazer frente a um conhecimento que a gente, a priori, não precisaria brigar, precisaria considerar, porque todo conhecimento ele é produzido pela humanidade, e a humanidade deveria se beneficiar por esse conhecimento, né? E eu, junto com a defesa da Cida e com todo mundo, acho que, de fato, quando a gente derrubar essa quadrilha que está em Brasília, porque ali sim é uma quadrilha, né, dos mais violentos que hoje existem no nosso país, e que a gente puder pensar e juntar todos os valores de todos os grupos, aí nós podemos pensar numa sociedade efetivamente democrática. Agora, precisa investimento de todos e de todas, né? Não sei se eu atendi, mas é o que me bateu no coração. Só queria comentar da Vanessa, que fiquei emocionada e acompanhei o caso dela na época da filha e da mãe dela. Não estou vendo mais a Vanessa aqui. Apenas isso. E Vanessa, na época, acompanhei o caso da sua mãe e da sua filha. E não achei que devia comentar. A sua fala por si só já disse tudo que tinha que dizer. Tinha começo, meio e fim. Mas eu só quis dizer isso para você. Sou meio tímida para falar, né, Maria Lúcia? Mas eu quero te dizer, meu nome é Luciane. Conheci a Maria Lúcia num grupo de pesquisa de uma universidade de elite. E queria te dizer que você falou que o racismo é perverso e que vai colocar até em dúvida a moralidade do negro. Não é o racismo que é perverso, é o branco que é perverso. E eu vim para esse encontro aqui essa semana sofrendo muito, porque a sociedade que a gente está vivendo é criminosa. Eu estava aqui cochichando com a Estela. E eu passei mal essa semana, dando 2 períodos, né, e falando sobre a história da psiquiatria. Eu sei que a tua história chegou no grupo de pesquisa pedindo uma pesquisa sobre racismo, né, da população, sofrimento psíquico da população negra. E eu te conheci lá, conheci o Luiz, no Instituto de Saúde, e a gente vem trabalhando nesse projeto há 1 ano e meio, e ele venceu, ele tá aí, tá na roda. Não, mas faz 2 semanas que ele tá aí, já tem mais 3 projetos pequenos já, e a gente está trazendo mais um ainda. E eu sofri estudando e tentando trazer essa questão da psiquiatria, porque a eugenia que existiu no século XVIII, não sei se aqui todo mundo sabe o que é um conceito de eugenia, que é a supremacia da raça, ela foi importada da psiquiatria nazista. E no século XVIII, a psiquiatria conseguiu implantar esse conceito dentro como científico. E de 1920 a 1930 a gente tem um extermínio de milhares de pessoas no Brasil, né? Dentre eles a maioria negros, né? Pretos, pardos, mais pretos. E tem que ser falado sobre isso, né? E a Maria Lúcia sabe do censo dos hospitais psiquiátricos de 2008, que a Sônia Barros capitaneou, e a gente conseguiu olhar que a maioria dos internados eram negros.